Eu tenho a certeza que todo aquele que procura métodos de como crescer no YouTube já viu vídeos de gurus dizendo que é preciso clonar e copiar canais grandes do seu nicho. E o pior é que parece inteligente, parece estratégia, parece que você finalmente descobriu o atalho que ninguém te contou. Eu sei porque durante muito tempo eu também pensei assim. Você entra no YouTube cheio de esperança, cheio de ideias, cheio de energia. Aí você posta um vídeo, 10 visualizações, posta outro, 20 visualizações, posta outro, 15 visualizações. E de repente você olha para um canal do mesmo nicho com 100 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão, daí você pensa, espera aí, se esse cara cresceu fazendo isso, então eu vou fazer igual. E isso parece lógico. Na verdade, parece tão lógico que quase ninguém questiona, e é exatamente aí que mora o problema. Eu sou Elton e esse é o Cobaia Anônimo, canal onde eu testo ideias, erros e experiências para descobrir o que realmente funciona e o que não funciona. E hoje eu quero falar sobre uma armadilha que está matando muitos canais pequenos, porque eu vejo isso acontecer todos os dias. Você encontra um youtuber que admira e você se inspira. Cria teus vídeos e segue alguns passos. Segue a constância e a qualidade do canal dele e aplica no seu. Até aí está tudo bem, porque você somente se inspira e não clona 100% o canal. Mas quando as coisas não dão certo, aí você recorre a outras alternativas que alguns gurus dizem, que é nada mais nada menos que copiar canais grandes. Daí você começa a construir uma cópia. Primeiro você pega os títulos e as thumbnails, depois você pega a edição e as frases. Pega até o jeito de rir. E no final você já clonou até a personalidade do outro canal. E o mais engraçado é que enquanto isso acontece, você acredita que está sendo estratégico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se amanhã aparecesse uma cópia exata do teu youtuber favorito, por que você assistiria essa cópia em vez do original? A verdade é que a maioria das pessoas prefere o original. Sempre preferiu e sempre vai preferir. Quando você tenta ser uma cópia perfeita de alguém maior, você está entrando numa competição impossível de vencer. Porque o outro cara já chegou primeiro. Ele já tem comunidade, já tem confiança, já tem autoridade. Ele já tem pessoas esperando o próximo vídeo. Você acaba entrando em uma corrida onde alguém largou 5 km na tua frente. E o pior é que parece uma decisão inteligente, parece estratégico. Parece que você finalmente encontrou o segredo que os grandes criadores usam. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente cai nessa armadilha. Porque ela não parece um erro, ela parece uma solução. Eu sei porque eu também já pensei assim. Você cria um canal, passa horas planejando o vídeo, faz thumbnail, escolhe título, publica cheio de esperança, aí passa uma hora, 3 visualizações, passa um dia, 12 visualizações, passa uma semana, 27 visualizações. E logo acontece algo que acontece com todo mundo. Você abre o YouTube e encontra um canal gigante do mesmo nicho. 100 mil inscritos, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. E aí começa aquela conversa perigosa dentro da sua cabeça. Pronto, achei, é só fazer igual. E sinceramente, parece lógico. Afinal, se alguém já fez o caminho e chegou lá, por que não seguir os mesmos passos? Só que existe uma diferença enorme entre seguir passos e tentar virar outra pessoa. E essa diferença é tão importante que pode decidir se o teu canal vai crescer de forma saudável ou virar uma bagunça impossível de entender depois de alguns meses. E é exatamente aí que muitos canais pequenos se perdem. Eles estão tão preocupados em reproduzir o que já deu certo para outra pessoa e deixam de aprender o que realmente funciona para eles mesmos. E isso gera uma situação muito estranha. Talvez você já tenha visto um canal com 15 mil inscritos pegando um vídeo com 50 visualizações, outro vídeo com 43 mil e outro com 80 views. Tudo muito aleatório, tudo parecendo um cassino. E o criador, neste caso a pessoa que clona, fica desesperado tentando entender o que aconteceu. Mas sabe o que acontece? Você nunca aprende a ler os próprios sinais, porque durante todo esse tempo você estava ocupado demais tentando repetir os sinais de uma outra pessoa. É como um estudante que passa anos copiando a prova do colega e depois se surpreende quando precisa fazer um teste sozinho. O problema nunca foi a prova, o problema foi nunca ter aprendido a matéria. E eu acho que muita gente está fazendo exatamente isso no YouTube. Elas sabem copiar thumbnail, sabem copiar título, sabem copiar edição, mas não sabem interpretar o próprio público. Não sabem o que as pessoas gostam nelas. Não sabem por que um vídeo funcionou e o outro fracassou. E sem perceber, criam uma dependência enorme. Você não cria uma conexão real com pessoas que veem seus vídeos, e teu conteúdo fica super limitado. Porque no dia que você quiser mudar e trazer um pouco do seu conteúdo, ninguém vai assistir porque o teu público é o mesmo público do canal que você clona. E dificilmente assistirão quando você quiser mudar um pouco. Porque quando alguém se inscreve esperando uma coisa e encontra outra, nasce um dos maiores problemas do YouTube moderno: os inscritos fantasmas. E eu adoro esse termo porque ele descreve exatamente o que acontece. Você olha para o seu canal e vê 7 mil inscritos, só que quando você publica
um vídeo novo, ninguém aparece. Os inscritos estão lá, mas ao mesmo tempo não estão. É como ter uma cidade inteira construída e descobrir que ninguém mora nela. E isso acontece porque muitas dessas pessoas nunca criaram conexão com o criador. Elas criaram conexão com uma expectativa. Elas acham que encontraram uma versão parecida daquele canal que já acompanhavam. E quando é assim, os inscritos simplesmente desaparecem. E aqui entra uma coisa que eu acho fascinante sobre o YouTube. Porque quando a maioria das pessoas pensa em identidade, imagina logo algo artístico, emocional ou filosófico. Mas identidade no YouTube é algo muito mais prático do que tudo isso. Identidade é saber por que as pessoas clicaram. Identidade é saber por que ficaram. Identidade é saber por que voltaram. E quando você constrói um canal baseado em cópia, essas respostas ficam completamente confusas. Você nunca sabe se as pessoas gostaram de você ou da fórmula que você pegou emprestada. Você nunca sabe se elas assistiram pelo tema ou pela execução. Você nunca sabe se elas voltariam se você mudasse alguma coisa. E isso gera um problema gigantesco. Você começa a ter medo de experimentar. O YouTube sempre muda. Sempre mudou e sempre vai mudar. Tem gente que entra na plataforma achando que encontrou uma fórmula eterna. Isso não existe. O que existe são fases. É só olhar para trás. Formatos que dominavam a plataforma há alguns anos praticamente desapareceram. Tipos de thumbnail que eram considerados perfeitos hoje parecem ultrapassados. Estilos de edição que pareciam obrigatórios hoje nem fazem mais sentido. E quando essas mudanças acontecem, os criadores que entendem a própria audiência conseguem se adaptar. Eles sofrem um pouco, é quase inevitável, mas conseguem encontrar novos caminhos. Bom, agora depois de tudo isso surge uma pergunta justa. Se eu não devo copiar canais grandes, então o que eu faço? Ignoro eles? Finjo que eles não existem? Ou tento reinventar completamente o YouTube sozinho? Claro que não. Na verdade, eu acho que uma das formas mais rápidas de crescer na internet é estudando pessoas que já chegaram onde você quer chegar. O problema nunca foi observar os grandes. O problema é observar da forma errada. Porque a maioria das pessoas copia a superfície, copia a thumbnail, copia a frase, copia o título, copia a edição, copia até a pose, mas raramente tenta entender o que realmente está por trás daquilo. E é aí que mora a diferença entre um criador e um recriador. Porque pensa comigo, se um canal grande faz uma thumbnail que funciona, a pergunta inteligente não é como eu copio essa thumbnail. A pergunta inteligente é por que essa thumbnail funciona? Se um vídeo prende atenção, a pergunta não é como eu faço igual. A pergunta é o que está fazendo as pessoas continuarem assistindo? Porque quando você entende os princípios, você consegue criar infinitas versões próprias. Atenção, autenticidade não é ser aleatório. Autenticidade não é postar qualquer vídeo e dizer que está sendo verdadeiro consigo mesmo. Autenticidade é pegar tudo que você aprendeu e filtrar pela sua própria experiência. É transformar conhecimento em identidade. Porque ninguém quer assistir uma cópia, mas também ninguém quer assistir alguém completamente perdido sem direção nenhuma. O equilíbrio está no meio. E talvez seja exatamente isso que os canais grandes fazem e a maioria dos pequenos não percebe. Porque quando você olha para um criador de sucesso, você normalmente vê o resultado final. Você vê o vídeo pronto, vê a thumbnail pronta, vê os inscritos e vê os comentários. Mas não vê os anos de tentativa, não vê os vídeos que fracassaram, não vê as mudanças de direção, não vê os testes. E sinceramente, eu acho que muitos de nós, criadores pequenos, estamos mais preocupados em parecer grandes do que em se tornar grandes. Cara, tô muito sábio hoje. Então, se você realmente quer crescer no YouTube, faça uma coisa. Estude os grandes obsessivamente. Analise os títulos, analise as thumbnails, analise a retenção, analise toda a sua estrutura e roube somente os princípios. Roube o conhecimento, mas não roube personalidade. Porque a personalidade é justamente a parte que deve ser sua. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo inteiro. Por esse mesmo motivo, eu acho que mereço o seu like e a sua inscrição. Agora me diz uma coisa, qual foi o maior erro que você já cometeu tentando crescer no YouTube? Comenta aí embaixo, porque eu tenho certeza que não fui o único a aprender algumas dessas lições da forma mais difícil e engraçada possível. Esse foi mais um vídeo do Cobaia Anônimo, até a próxima.